Boa noite, pessoal. Roberta, Leandro Demori. A gente segue ao vivo aqui, terminamos o Série Notícias segunda edição e vamos com esse Série Notícias especial. O nosso time está se reunindo porque a gente percebeu ao longo do dia a apuração da nossa equipe de Brasília e também aqui de São Paulo que houve um grande acordão no Brasil nas últimas 48 horas para reduzir as penas do Jair Bolsonaro. Mas foi um acordo que envolveu muita gente. Não passou só pelo bolsonarismo e pela direita no Congresso e pelo Hugo Mota. Teve outros personagens envolvidos. A gente agora vai trazer os detalhes desse acordão que envolveu Congresso, Supremo, parte do Supremo pelo menos, interesses do mercado financeiro, interesse dos partidos de direita, da mídia brasileira, que não está revelando o que está acontecendo. O ICL vai revelar a partir de agora, trazendo os nossos comentaristas. Roberta, boa noite de novo. Boa noite. É por aí que nós vamos. É por aí. Vamos falar de um acordão costurado por importantes personagens, entre eles os ministros do STF. Eu estou falando de Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, além do deputado Paulinho da Força, que foi o relator, do PL da dosimetria, e o ex-presidente Michel Temer. Quem traz essa apuração para a gente é Luiz Costa Pinto. Lula, boa noite, seja bem-vindo. Não temos o Lula ainda. Demora, então vou repercutir com você. Olha Michel Temer aí de novo. Olha Michel Temer aí de novo. Muito boa noite para a nossa audiência. Bom, estamos aqui o dia inteiro hoje, tratando desse tema. A população brasileira está vendo o que está acontecendo. Aliás, importantes manifestações estão sendo organizadas para esse final de semana na sua cidade. Presta atenção nisso, onde as pessoas vão se juntar para... É uma nova manifestação da PEC da bandidagem, Rodrigo. É um pouco isso que a gente está vendo, O que aconteceu ontem na casa não foi por acaso, foi surpresa para algumas pessoas da política, foi surpresa para a população, mas é um acordo que vem sendo costurado e a apuração do Lula Costa Pinto mostra isso. Encontros marcados entre o Paulinho da Força, esse relator escolhido pelo Hugo Mota. Vamos lembrar da turma do Arthur Lira, do Eduardo Cunha, vamos lembrar que essa turma tá todo mundo junto ali, todo mundo de olho na eleição do ano que vem. O objetivo principal era tirar, claro, o Bolsonaro da urna, e isso foi conseguido, mas obviamente depende de um arranjo para que essa direita se torne, consiga ganhar musculatura eleitoral. Porque quem é que vai votar num Ciro Nogueira, num Rueda para a presidência da República? Essa turma, essa velha oligarquia, esse arenão, precisa da musculatura eleitoral que o Bolsonaro tem. Então, o acordo, Rô, ele está costurado para que o país, entre aspas, como a gente já ouviu várias vezes, inclusive da boca do Paulinho da Força, se pacifique. E a pacificação passa, e a gente não tem que fazer nenhum tipo de... usar nenhuma palavra com medida aqui, a pacificação passa por soltar bandido. É isso que a gente está vendo no Brasil. Nos últimos 10, 15, 20 anos, a gente não viu no país nenhuma lei sendo aprovada pelo Congresso para reduzir pena de ninguém. Pois é. De ninguém, Rodrigo. Quando a gente lembra, os caras reduziram pena de algum tipo de crime. Não, e todo o discurso só se aumenta as penas. Todo o discurso da extrema-direita tem sido... Precisa aumentar as penas, Precisa praticar aí uma... Enfim, para você atacar o crime, você precisa subir as penas. Aí, de repente, eles descobrem que tem direitos humanos e descobrem que, olha, não, as penas foram muito duras e precisa facilitar para o sujeito sair do regime fechado e ir logo para o semiaberto. Então, é um acordo, e tem, assim, a presença do Michel Temer é que me chama a atenção, Demori e Roberta, porque a última vez que o Michel Temer teve um papel dominante na política brasileira, terminou em golpe de Estado. Terminou em golpe parlamentar. E, de novo, o artigo do Luiz Costa Pinto no site de hoje, que amarra todo esse bastidor, conta como o Michel Temer foi central nisso. E o Luiz Costa Pinto agora chega para contar para a gente. Estamos falando de você, Lula. Bem-vindo. Boa noite. Olá, boa noite, Rodrigo, Roberta, Leandro, boa noite, como estão? É o que vocês estão falando aí, o que o Demori estava analisando, o que você puxou aí, Rodrigo, e o que a Roberta falou mais cedo no nosso N2. Nós estamos vendo as vísceras de Brasília à mostra. O que aconteceu nesses últimos dias, sobretudo da semana passada para cá, com aquela decisão cautelar do ministro Gilmar Mendes, que tem tudo a ver com esse acordo, aquela decisão cautelar avisando ao Congresso
vocês têm que modernizar a lei do impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, que nunca ocorreu, mas que a gente está com essa nuvem, com essa espada, né, acima dos ombros de toda a Brasília, essa ameaça de que pode ocorrer um impeachment de ministro do Supremo. Então, esse é um componente do cenário. O outro componente do cenário é a exposição dos contratos absurdos, dos contratos pornográficos com grandes escritórios de advocacia, com parentes de ministros dos tribunais superiores. Não vou fulanizar o caso aqui, como dizia o Marco Maciel, não fulanizemos, né? Mas porque existem muitos contratos, são muitos os personagens e os valores são sempre absurdos, né? E aí tudo se conecta nesse mundo da política. E há sim um temor que atravessa, que é transversal a tudo isso, que é o temor da decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao orçamento secreto, que foi o mecanismo pelo qual o poder de gestão orçamentária, que é também o poder político, se deslocou do executivo para o legislativo. Então, há um temor, sim, a um dos ministros, que é quem está com essa ação, com a DPF 854, né, que é o ministro Flávio Dino, e que não esteve nessas conversas. O que é que a gente publicou? Lula. Simplesmente que nos últimos 40 dias, né, o deputado Paulinho da Força, que foi o relator, né, desse PL da dosimetria, ele procurou, primeiro, o presidente Michel Temer, como todos sabemos, mas a partir do Michel Temer, ele foi abrindo portas no Supremo Tribunal Federal, do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes e do Dias Toffoli, para conversar em torno dessa norma, desses artigos que foram modificados na dosimetria, né? Então, houve uma revisão, houve uma ajuda na redação desse projeto, que a nós, olhando de fora, parecia espúrio, parecia um confronto com o Supremo, e aí a gente descobre que era um acordo com o próprio Supremo, com 3 ministros que estão no centro do poder de decisão dessas emendas, porque o Toffoli era o presidente do Supremo no início do governo Bolsonaro, né? O Toffoli, ele ajudou a desmontar, né, um golpe que seria dado já em 2021, no pós-pandemia, né? E agora está nessa operação de aliviar as penas para fazer o quê? Um acordo político em que a paz volte a reinar, né, entre as instituições. E aí, como falava o Leandro, que paz, né? A gente não precisa de acordo, a gente precisa de cumprimento de lei e de cumprimento de sentenças. Lula, só para a gente entender, a sua apuração tem uma história muito bem amarrada ali, e você começou citando alguns elementos que eu queria jogar na nossa mesa, depois eu queria te fazer uma pergunta para a gente centrar em como foram feitas essas negociações. Você tem aí o bolsonarismo e a família Bolsonaro pressionados pelo procedimento no STF, o julgamento do golpe de Estado. Você tem principalmente o Centrão pressionado pela investigação do Flávio Dino em relação às emendas. Essa investigação passa uma tarrafada no Centrão. E você tem uma pressão feita em cima do Supremo, e essa pressão vem sendo feita já há algum tempo, que culmina aí nesses últimos dias com a exposição desses acordos com os escritórios de advocacia. O mais famoso, que foi famoso essa semana, um acordo de 125 milhões, 126 milhões de reais do escritório da família do Alexandre de Moraes. Então você tem, na verdade, o Centrão pressionado por um lado, o bolsonarismo pressionado pelo outro, o Supremo pressionado pelo outro. O que você apura é que esses todos pressionados sentaram na mesa e se organizaram para fazer um samba bom para todo mundo. O Michel Temer, ele é o cara que abre as portas, Lula, para o Paulinho da Força, que não tinha acesso ao Supremo. É isso, né? O Michel Temer, ele pega o Paulinho da Força e leva para fazer encontros com os ministros. Os 3 ministros que você citou já, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Toffoli.
Descreve pra gente um pouco como foi essa dinâmica, como foram esses encontros, se eles foram separados, se encontraram juntos, como foi a passagem do tempo nesses dias, pra gente entender como, de surpresa, entre aspas, aparece o Hugo Mota ontem e coloca pra votar essa dosimetria. Não houve uma sentada de mesa, como você descreve aí, 3 ministros do Supremo, o Paulinho, o Michel Temer, né, e alguns assessores e outras pessoas, não. Isso não aconteceu. Foram conversas mantidas pessoalmente, por celular, por Meets, né, em viagem e também por, que eu chamo no texto, interpostas pessoas, ou seja, amigos comuns entre eles, para que possam trocar ideias e até, assim, é irônico, tá? Melhorar o que estava sendo escrito. Então não houve uma reunião entre todos ao mesmo tempo. Isso não aconteceu. Uma reunião deliberativa. O papel do Michel Temer, diga-se, o Paulinho da Força é amigo pessoal há muito tempo do ministro Alexandre de Moraes. E também tem uma relação muito boa com o ministro Gilmar Mendes e não deixa de ter uma relação boa com o ministro Dias Toffoli. Mas o que ele precisava era que esses ministros do Supremo ouvissem de alguém considerado por eles insuspeito, e esse alguém é Michel Temer, que ocupou a presidência da República depois da deposição de Dilma Rousseff, que eles deveriam ouvir o que o Paulinho iria propor. E o Paulinho foi inicialmente para conversas pessoais a dois, né, com cada um desses ministros. E disse para eles que a forma de você pacificar Brasília, pacificar a relação entre os poderes, era aprovar uma legislação que desse anistia a alguns dos condenados por golpe e reduzisse as penas de Jair Bolsonaro. Aí, à sua maneira, cada um dos 3 ministros disse, olha, anistia não pode ser e não pode parecer anistia, né? A outra pré-condição foi o Bolsonaro terá que cumprir pena em regime fechado por um tempo superior àquele que o presidente Lula cumpriu naquela condenação ilegítima, porque sabemos que foi ilegítima e ilegal, considerada pelo próprio Supremo, dada pelo agora senador Sérgio Moro. Então, houve essa pré-condição estabelecida, e aí, nas conversas, foi se desenhando um formato. Qual foi o formato? E isso, ao longo do dia, é uma apuração da Juliana Dalpiva, repórter nossa do ICL, que vai estar aqui já já nessa super live nossa para discutir isso, né? Havia uma pré-condição, que era abolir a existência do crime de golpe, né, de Estado, do golpe, de atentado ao Estado democrático de direito. Sim. Porque isso somava, né, na pena do Bolsonaro 7 anos. Uhum. Você retirando a existência desse crime, já caía a pena total. E aí, na dosimetria aplicada, a pena em regime fechado acabou caindo de 6 anos e 4 meses para 3 anos e 1 mês, né, fazendo algumas remissões, algumas poucas remissões, porque o Bolsonaro não terá direito a todas as remissões que ele imagina que terá. Uhum. Né? Então, é o que se imagina, em 3 anos de pena em regime fechado, ele já estaria cumprindo uma pena maior que a do presidente Lula. E mais um dado, não há hipótese de voltar à elegibilidade do Bolsonaro. Perfeito. Agora, Lula, fica claro por esse roteiro que o Demori trouxe também aqui alguns elementos, que havia pressão contra vários entes aí do poder, então pressão contra o Centrão, pressão contra ministros do Supremo, né? E pressão, claro, contra o Bolsonaro, que está na cadeia, a pressão maior de todas, ele está na cadeia. Então, de um lado, houve uma operação aí, porque para mim não é à toa que começaram a vazar esses contratos do Alexandre de Moraes, vazarem justamente na semana em que se faz essa operação.
Vaza E justamente o contrato da mulher do Alexandre. Exato. Porque há outros contratos para vazarem. Então foi escolhido o contrato da mulher do Alexandre de Moraes para dizer: Alexandre de Moraes, senta para conversar, porque você também tem telhado de vidro, nós podemos pegar esse telhado de vidro seu. Então foram para cima do Alexandre de Moraes, foram para cima de certa maneira. O Toffoli é o mais fácil de pegar, porque esse aí pelo jeito gosta de jatinho para tudo que é lado. Tem ponta solta pra caramba, a gente acabou de mostrar inclusive que voou no jatinho ligado ao Beto Louco daquela operação Pois do é. PCC. Mas então eu dizia que, de um lado, você pressiona, e de outro lado, existe o interesse político de, com essa operação, acalmar o Jair Bolsonaro de alguma maneira. Ele esperava a anistia completa, não vai ter, mas ele vai ter a anistia possível, que é a redução de pena. E aí, acalmando o Jair Bolsonaro, a esperança, o passo seguinte, vamos acompanhar. Será que ele retira o Flávio da candidatura? Como candidato. Como candidato? Vamos aguardar. Não vai ser surpresa nenhuma se daqui a um mês, antes do Natal, talvez até, o Flávio Bolsonaro começa a dar sinais de que, olha, vai ficar melhor para o Jair, então eu vou retirar a minha candidatura. E aí, um outro dado que o Chico Sá trouxe mais cedo, Roberta Demore, e também para o Lula comentar. O Kassab se movimentando. Muito estranho que, ao mesmo tempo, também o Gilberto Kassab saia do governo do Tarcísio, anuncia que vai sair, vai comandar qual campanha presidencial? A do Ratinho? Porque daí ficaria aberta a avenida para o Centrão ter a sua candidatura com apoio do Bolsonaro para enfrentar o Lula. Essa operação política. E sem o Centrão bloquear essa operação toda, né? Exato. Porque a grande questão, Rodrigo Lula, eu queria te ouvir sobre isso também, isso comporta, nessa sua operação, dizer, meu camarada, que em o Senado, passando pela CCJ, levando para votação e aprovando o que a Câmara passou ontem. Foi cair na mão do Esperidião Amin, que é uma outra concertação, porque precisa fazer campanha em Santa Catarina se bolsonarizando para combater o Carlos Bolsonaro lá. Então tem um presente na mão do Amin também. Isso significa dizer, Lula, que com essas conversas todas que a gente está revelando aqui no ICL com exclusividade, o STF não vai, por exemplo, receber nenhuma reclamação de inconstitucionalidade do projeto. É isso. O Supremo não vai barrar. É isso, exatamente. Né? Agora, tem duas pontas soltas nessa estratégia. Uma, a Juliana vai até aprofundar aqui depois, que é o Flávio vai sair ou não de cena. Isso. Porque o Flávio pode se apegar né, a essa condição de candidato a presidente da República. Ele pode gostar do jogo. Né? E pode não sair. Essa é uma ponta solta e eu acho que isso explica a saída do Kassab do governo, né? Em São Paulo. Por quê? Porque o Kassab, primeiro, o Kassab sempre apostou que o Tarcísio ficaria. Uhum. E segundo, não ficando o Tarcísio, a ficha que o Kassab tem na mesa é a do Ratinho, né? Porque é o candidato da Faria Lima, né, na hipótese, que eu acho que é a mais provável, de o Tarcísio não ser candidato. Então tem essa ponta solta. E por que o Kassab faz esse gesto de sair? Porque o PSD, com os minutos que tem na TV, o PSD é uma namorada cobiçada pelo PT para a composição de partidos que darão ao presidente Lula uma minutagem folgada, confortável na campanha de TV no ano que vem. E por que não imaginar que o PSD do Kassab, num cenário em que ele foi desprezado por essa aliança de oposição de extrema-direita, por que não, né, ele não pode compor com o presidente Lula se ele já integra o governo? Uhum. Né? Então esse é um cenário possível e uma ponta solta. A outra ponta solta é a CCJ do Senado com o Otto Alencar. Porque vocês viram que tem aí, nesse acordão, né, teve uma reunião. Segunda-feira, o Antônio Rueda, presidente do União, e o Ciro Nogueira, presidente do PP, irrompem em Brasília já à noite, conversando em conversas diferentes com Davi Alcolumbre e com Hugo Mota, dizendo, olha, tem que pautar, o texto está pronto, está revisado por nossos amigos do Supremo, né, e vamos pautar. Então o Hugo Mota tratou, né, de organizar aquela patrolada que ele fez ontem com uma coisa que não estava no script. A colocação
das cassações ao mesmo tempo para votação em plenário e aquele ato de absurdo abuso de autoridade, né, cometido contra o deputado Glauber Braga. Aquilo fugiu do script e ele tomou uma dura na madrugada de ontem, porque ele pode ter posto tudo a melar em razão disso. E eu fiquei sabendo dessas articulações justamente por causa do erro do Hugo Mota, porque uma pessoa que estava no meio dessas conversas me ligou logo cedo hoje, indignado, e contando o que estava acordado. Né? Por quê? Porque disse o seguinte, olha, o Hugo Mota soltou a ponta. Quase estragou tudo. Pois é, não amarrou o fio lá no final. E o Davi Alcolumbre amarrou, mas aí quem é que estava fora disso? O senador Otto Alencar, que disse, não, pera lá, né, não vamos passar sem a CCJ, né, vamos colocar na CCJ. E já marcou a sessão da CCJ para o dia 17. O último dia de Congresso funcionando é a sexta-feira 19. Dá tempo de ir para o plenário? Dá. Agora, o senador Davi Alcolumbre também tem a prerrogativa, como presidente do Senado, de avocar a pauta para o plenário direto. Ele pode passar por cima. Vai ter um preço, né, para a reputação dele. Né? Mas se ele quiser pagar esse preço para cumprir o acordo, ele pagará. A gente vai chamar o Eduardo Moreira, só uma coisa que o Lula falou que é importante, Rodrigo, que enquanto ele estava falando, a gente vai vendo as peças se encaixando e as pessoas em casa devem estar fazendo o mesmo exercício, né? a mesma montagem. O Glauber, ele aparece como um acidente de percurso e agora a gente entende por que o Glauber foi tirado com um mata-leão de lá. Porque ele precisava sair de lá, precisava votar. Não podia esperar, ia atrapalhar, não podia deixar o Glauber um dia lá, negociar. O Hugo Mota deve ter visto aquilo e fala, cara, arranca esse cara daí, tira a TV, câmara do ar, tira a imprensa, fecha o parlamento e arranca o cara, porque eu preciso cumprir o acordo. Fora do script, tá? Claro. Respaldado por todos eles. Vamos chamar o Eduardo Moreira. Edu, quero muito te ouvir sobre esse verdadeiro acordão. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Roberto. Vocês me ouvem bem, não? Sim, perfeito. Sim. Tá ótimo. Eu tô aqui na esquina de casa pegando uma luz aqui de emergência de uma loja que tem aqui para poder conversar com vocês. Gente, olha só. Em primeiro lugar, o que o ICL está fazendo hoje é absolutamente, na minha opinião, inédito e fundamental para a população brasileira. A gente está desvendando, a gente está revelando os bastidores do poder, né? E por que isso é tão importante? Porque as pessoas, elas às vezes acreditam nas histórias, nas versões que são contadas, que são versões que criam, né, um conflito, que criam uma disputa, que criam um antagonismo que, na realidade, muitas vezes não existe. Não existe. Então, quando eu ouvi essa apuração hoje do ICL, eu falei o seguinte, hoje a gente vai fazer história falando isso. E eu acho que é muito importante as pessoas entenderem a gravidade do que a gente está falando. Porque como o Leandro Demore chamou a atenção agora há pouco, a gente está falando de um clima de pressão, de conflito e até caótico que se instaurou nas altas esferas do poder, que vem por causa, e vamos lembrar, Demore, porque a gente não falou aqui, por causa das revelações do piloto em relação ao Rueda e ao Ciro Nogueira, porque aquilo ali tem total influência no que está acontecendo agora. Depois, o que a gente viu? A questão do Banco Master, que a gente falava que ia pegar todo mundo, e mesmo com o processo em sigilo, já apareceu o contrato de 126 milhões de reais com a esposa do Alexandre de Moraes. E que, vamos lá, gente, eu estou vendo um monte de gente de esquerda tentando normalizar e defender isso. Isso é um absurdo, entendeu? A gente está falando de um escritório que não tem a menor reputação, não tem a menor experiência. A esposa do Alexandre de Moraes não é uma advogada famosa do Brasil, ela é formada em publicidade e depois fez direito com os 2 filhos do Alexandre de Moraes, um contrato de mais de 3 milhões de reais por mês e um contrato genérico, segundo a apuração da Malu Gaspar,
Por que genérico? Porque não fala de nenhuma causa específica. Isso é, obviamente, é uma compra de influência, isso que aconteceu. E aí você tem, enfim, o caso do Master, que prejudicou literalmente centenas de milhares de brasileiros. Em algum modo, a gente pode dizer milhões de brasileiros prejudicados pelo Banco Master. E aí começam a aparecer essas pontas. No meio dessa confusão, a gente começa a ter as lideranças partidárias na pior, algumas figuras de esquerda também com medo de chegar até elas, ministros do Supremo completamente contra a parede e expostos de uma maneira que não tinham sido expostos até agora, e alguns que eram vistos como herói sendo colocados ali, enfim, no palco, né, para poder estar diante do escrutínio da população, dos negócios que suas famílias fazem. E aí, de repente, surge o acordão. Mas você consegue entender que nesse acordão, o risco, e eu diria até o mais provável agora, é o Master se safar, é os ministros do Supremo passarem por isso ilesos, o Bolsonaro e a turma golpista se safar, Rueda e Ciro Nogueira e a turminha lá do PP e do PL se safarem, e o único que vai pagar essa conta é o povo brasileiro. O único que vai pagar essa conta são os correntistas do Banco Master. O único que vai pagar essa conta é o povo brasileiro, que vai ter de volta toda a ameaça contra o seu regime democrático, o seu Estado de Direito, porque os golpistas vão estar todos no circuito de volta, entendeu? O bolsonarismo vai voltar a ganhar força, porque isso vai ser, claro que isso vai ser visto como uma vitória dos golpistas. Isso é uma mensagem que a gente sempre falou aqui de que vale a pena atentar contra a democracia, atentar contra o golpe. Então, todos esses que sempre usurparam o poder, que sempre roubaram o dinheiro do povo, que sempre fizeram práticas imorais, corruptas, etc., esses vão continuar fazendo o que fazem. Eles selam essa paz, que é uma paz nojenta, é uma paz vergonhosa, é a paz que é sinônimo da guerra entre nós. A paz deles, desses poderosos que usurpam o nosso poder, é sinônimo da guerra entre nós. E nós ficamos na pior e tudo segue como sempre seguiu. Por isso, Lula, por isso, Demore, por isso, Judeu Piva que vai entrar, Rodrigo, Roberta, por isso que a gente está fazendo hoje é fundamental, é inédito, eu diria, e é até histórico. E as pessoas não vão poder ver isso em nenhum outro meio de comunicação. Por quê? Porque eles também estão com o rabo preso. Vamos lembrar que a empresa Master era quem financiava lá no programa do Luciano Huck. Ninguém fala isso, mas era a empresa que financiava o programa do Luciano Huck. Financiava vários outros programas com patrocínio, com propaganda, entendeu? Então tá todo mundo com o rabo preso. Essa é a importância do que a gente está fazendo hoje à noite. As pessoas não subestimem a importância disso que está acontecendo hoje à noite aqui. E o próprio tom da cobertura, né? A gente falava mais cedo no N2, o Chico Sá também observava, a cobertura de ontem do Jornal Nacional da Globo e também da Globo News era quase assim, olha, o Glauber Braga errou, vamos tratar quase como normalidade o que aconteceu lá na Câmara dos Deputados. Me parece que a Globo está participando desse acordão. Não sei se para proteger gente importante do mercado financeiro ou se para viabilizar uma candidatura da direita sem Bolsonaro, que é o sonho da Globo e de boa parte da imprensa brasileira. Essa imprensa tradicional, boa parte, não quer o Bolsonaro, mas o Bolsonaro está resolvido, né? Pega lá 3 anos de regime fechado, talvez uma parte até em prisão domiciliar. E com acordão, Rodrigo, e com acordão você fica sem o Bolsonaro, mas com a força e o apoio do Bolsonaro. É isso. Votos. É isso, entendeu? Essa é a importância. Então é o seguinte, é o acordão que sempre aconteceu nas altas rodas de poder, às custas do povo brasileiro, mas nunca foi mostrado. Porque não pode ser mostrado. Então, por isso, o que a gente está fazendo hoje é a história. Edu, a gente cansou de falar nos programas aqui, Rô, desculpa, só muito rapidamente, que quem mais estava interessado em empurrar o Bolsonaro debaixo do ônibus é o Centrão e a direita. Eles querem o legado de votos do Bolsonaro, querem que o Bolsonaro passe os votos. Outra coisa que me preocupou, Edu e Lula, que estão distantes da gente, a gente aqui, é o seguinte:
Logo depois que o Lula publicou artigo. esse brilhante artigo, essa apuração hoje, o ministro Flávio Dino fez saber, eu acho que foi na coluna de alguém do G1, uma coisa assim, eu não estou com a coluna agora aqui, o Flávio Dino falou o seguinte: se ele ficar isolado no Supremo, ele não consegue tocar as investigações e as eventuais ações penais em cima das emendas. Então, o Flávio Dino já está dando um recado que complementa e, de certa forma, Lula, confirma o que você está falando. O Dino está falando o seguinte: olha, o pessoal está se organizando aqui para fazer um tipo de acordo e vão me deixar sozinho, Rodrigo. Se me deixarem sozinho, Lula, eu não consigo tocar. Deixa eu só me despedir de vocês, porque a gente está em São Paulo, governo Tarcísio e Ricardo Nunes, né? Se eu ficar mais 10 minutos aqui com o meu celular onde eu tô, vão tomar meu celular, com certeza. E minha bateria está acabando porque eu também não tenho luz aqui. Mas isso que o Demore falou só dá mais importância para nesse final de semana estarmos todos nas ruas. Todos nas ruas. Temos que fazer a maior movimentação, a maior manifestação para dizer que a gente não aceita ser sempre o lugar onde a bomba estoura. Enquanto essa turma daqui a 2 meses está todo mundo estourando champanhe de novo. Na gente estoura a bomba, neles estouram as champanhes. A gente não aceita isso. Então, no final de semana, todo mundo nas ruas. Eu vou seguir aqui acompanhando com o resto de bateria a discussão de vocês e, repito, parabéns, turma. Hoje o ICL faz história. Valeu, Edu. Obrigado. Obrigado, Eduardo. E muita coragem sua, tá? E eu não estou na rua ao seu lado como estive ao lado do Guga para garantir a segurança dele. Né? Você está aí nas ruas de São Paulo. É isso. Né? Mas olha, Rodrigo e Demore, vocês mataram 2 charadas. Eu acho sim que as organizações Globo estão ávidas para que essa pauta se encerre e eles possam navegar nessa Pax Brasiliense, né, como eles adoram, para ter relevância, né? E isso não é dos repórteres, não é do reportariado. Isso está muito acima disso. Isso é da direção, isso é da organização, isso é do DNA, né, da Globo. Esse DNA de achar que é a organização providencial no país. Até porque, Leandro, isso que você falou, o julgamento no Supremo das emendas, essa DPF que está na mão do ministro Flávio Dino, eu nem sabia dessa manifestação do Flávio Dino, mas ela é exatamente isso que você falou. A leitura é essa, né? O julgamento mais importante que está hoje no Supremo, que vai perpassar o ano de 2026, é o do orçamento secreto. E a primeira ação, né, relativa a isso será julgada no dia 10 de março do ano que vem, que é uma ação que pega 3 deputados, 2 do Maranhão, 1 de Sergipe, né, e tem até um crime de morte no meio disso, é daquele Josimar Maranhãozinho, aquele que enfiou dinheiro na cueca quando teve a batida policial e tal. Então, essas ações, elas são cruciais e o orçamento secreto, ele perverteu a política. Ele transferiu o eixo de decisão para dentro do Congresso, né? E isso é um desvio do que nós sempre tivemos na harmonia entre os poderes. A gente precisa restaurar essa harmonia, não de maneira artificial e imprópria, como o Supremo colaborando com um projeto de lei como esse da dosimetria para fingir que se vende. Na verdade, ao fazer isso, né, o Supremo está pagando um resgate, né, dessa paz brasiliense que nós precisamos voltar a ter entre as instituições. E falando em relação àquilo que o Eduardo comentou, o que eu me lembrei o dia todo hoje em Brasília é de uma frase atribuída ao imperador, né, Otto Bismarck, né, do Império prussiano, né, alemão-prussiano, foi chanceler da Alemanha, o fundador do Segundo Reich da Alemanha. Ele dizia o seguinte: olha, quanto menos as pessoas souberem como se fazem as leis e as salsichas, melhor dormirão.
Então, o que a gente está revelando nesse conjunto de reportagens, é como as leis e as salsichas estão sendo feitas em Brasília. E é de tirar o sono. Não, é verdade. Assim, quando a gente acompanha, né, tudo isso que se revela e que se coloca, assim, é realmente assustador entender as entrelinhas, as entranhas do poder. Que a gente fala de sistema de freios e contrapesos da boca para fora, né? Exato. Porque isso, na verdade, internamente não funciona bem assim. Lula, vou me despedir de você, mas olha, você tem prioridade aqui no programa para voltar com mais informações, tá bom? Se pintar algo quente, chama a gente. Daqui a pouco a Juliana Dalpiva, né? Daqui a Entra ao pouco tem vivo lá Juliana de Dalpiva Brasília. para conversar com a gente. Obrigado, Roberta, Rodrigo, Leandro. Quem ficou conosco até aqui, a audiência está alta e eu vou levantar aqui para a Juliana sentar. Exatamente, Obrigado. Lula. Até mais. Agora, a materialização de tudo isso é o preço da campanha, né, da candidatura de Flávio Bolsonaro. Assim. Fica cada vez mais claro que ele estava anunciando o que já estava sendo combinado. Eu acho que sim, até porque tem uma imagem que eu pedi pro pessoal separar, que é uma foto dele com o Tarcísio. Não sei se o pessoal tem na mão aí. Quando ele anuncia a tal da candidatura, fica todo mundo falando, agora vai pra cima do Tarcísio se deu mal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, de ontem pra hoje aparece essa foto, Rodrigo. Os dois estavam vendo juntos o jogo do final da Libertadores. Quando é que foi isso? Sábado? Domingo? Foi no final de semana, não foi? Agora, domingo. Então, assim, enquanto tava todo mundo debatendo, estão brigando entre si, não sabem pra que lado correr, tá uma briga, tá um racha na direita, eles estavam vendo o jogo juntos. Então, assim, a foto foi publicada. Então, assim, não dá pra gente imaginar que essas conversas não foram feitas. O que eu acho, e a gente não tem condição de saber ainda, mas o que eu acho que pode ter acontecido, e a apuração do Lula, ela vai nessa direção. O Flávio entra pra... Ali a foto, foto. Antes do anúncio, o Flávio assistiu a final da Libertadores com o Tarcísio. Então, a gente pode... Sobre o que a gente imagina que foi conversado nessa conversa? Eles vão lá, assistem o jogo juntos, se reúnem, no dia seguinte o Flávio vai lá e fala que é candidato. O que eu posso imaginar? A apuração do Lula agora fecha as peças. O acordo foi desenhado, o Flávio entra, nesse momento, anuncia uma candidatura falsa, mas ele fala para a base bolsonarista, olha, eu sou peça importante desse jogo. Eu me coloquei e a minha pressão fez com que eles votassem a anistia. Faz um jogo de fumaça, não foi a pressão dele, ele entrou como um elemento para fazer um golpe de marketing. E aí, eu tô com o Rodrigo, eu quero apostar, Rodrigo, talvez em quantos dias o Flávio vai recuar dessa candidatura e o que é que vai acontecer a partir de agora. Se ele retira a candidatura, agora talvez fique ainda aquela dúvida. Talvez ele só retire quando tiver o nome certo do Centrão. Né? Essa retirada, se eles forem organizados, que até agora eles foram muito desorganizados, né? Mas se eles tiverem algum grau de organização e estiver chegado a esse ponto, a organização deles, o Flávio vai segurar agora, ele conseguiu mais ou menos o que ele queria anistia total, mas conseguiu redução de pena, o pai dele fica 3 anos na cadeia e tal, né? por esse arranjo que estão fazendo. E aí ele retira a candidatura quando tiver o nome escolhido. Vai ser o Tarcísio? Vai ser o Ratinho? O Tarcísio, como a gente discute aqui há muitos meses, tem muito o que perder, porque as pesquisas mostram que o Lula é um candidato que não é que tem uma eleição fácil, uma eleição difícil, mas está na frente do Tarcísio e está na frente do Ratinho. O Ratinho já está no segundo mandato, ele pode sair candidato, mesmo que perca, virou um nome nacional. Então, essa agora é a organização que eles vão tentar fazer do lado deles. O Tarcísio ficando em São Paulo, eles garantem pelo menos São Paulo. Isso. Porque se perderem na nacional, garantem o principal estado, o estado mais rico, na mão da direita no Brasil. E vão continuar batalhando pela eleição de muitos nomes no Senado, etc., mas com alguma coisa já pacificada, né, em relação ao Supremo Tribunal Federal. A minha dúvida, né? A base bolsonarista, como é que enxerga tudo isso? Porque eu acho que tem uma fragilidade, e eu acho que é isso que o campo democrático, a gente por enquanto está tentando entender o que eles estão fazendo. Mas do lado de cá, como é que a direita brasileira vai poder falar que é contra o sistema? Não vai dar. Isso aí não vai colar. Se tem alguma coisa que hoje é sistema, é Bolsonaro junto com o Centrão. É isso que está operando hoje nos bastidores. E tem que colar... esse rótulo neles, né? Essa operação, esse acordão, isso tem que ficar muito claro. Isso pode dar certo politicamente para o Bolsonaro se acalmar, mas eleitoralmente eu acho que o Lula pode aproveitar isso, se souber fazer essa operação política de debate do que está acontecendo. O Lula eu achei hoje muito moderado na reação dele, você viu?
Ele falou, não, é normal o que acontece na Câmara. Quase que tolerando assim, o Lula deve ter todas as informações desse acordão e não pode bater de frente com todos eles ao mesmo tempo. Mas eu achei que o Lula não vai comprar a briga agora. A gente tem que comprar, ou deve, quem achar que vai, mas eu acho que tem, porque é uma coisa vergonhosa o que eles estão fazendo. Né? Não, é horrível, de fato. Pensar nesse acordão, pensar, né, que golpistas, teoricamente, teriam os mesmos anos, né, as mesmas penas que um ladrão de celular, por exemplo. O Braga Neto, ano que vem, tá solto. Porque assim, é isso, né? Porque a pena... É tudo um absurdo, né? A pena do Jair foi 27, do Braga Neto foi 20, né, se não me engano. Vai cair para quase 10, um sexto da pena dá 2 anos e pouco. Ele já cumpriu mais de um. Ele, no final do ano, acho que antes da eleição, se isso aí passar, ele está solto. Ele está no semiaberto. Exato. E o ano que vem tem golpe de novo. É isso. Eu vou ceder meu lugar ao nosso querido Chico Pinheiro para participar desse programa especial, que merece todos os detalhes e essa atenção que o ICL traz nesse assunto, principalmente revelando aí todos esses acordos nos bastidores, Chico. Essa que você sujeira, conhece essa bastante, lambança, né? E a gente fica impactado, assustado. Mas quem viveu muito tempo durante a ditadura sabe como é que essas coisas operam. Você tem surpresas terríveis. Chico, a cadeira tá quente. Obrigado. Bom programa para vocês. Te dá um descanso aí, porque Rodrigo, não tá fácil, né? É isso aí. É isso. Gente, estamos com a Juliana Dalpiva pronta já, porque a gente tem mais informações importantes. Inclusive está rolando agora, a gente está falando aqui do grande acordão. Roberta, eu nem me despedi direito da Roberta aqui, a gente está apurando, a Roberta falando. Está 2 horas aí. Mas assim, está acontecendo a sessão para caçar o Glauber Braga. Ele se defendeu já, houve uma tentativa de retirar o assunto de pauta, foi derrotado por 245 a 170. Então, a direita conseguiu manter na pauta, Chico e Demori, a cassação do Glauber Braga, que é uma espécie de cereja do bolo nesse grande acordão, Demori. Nem é o fato mais importante. Ele vai ser cassado porque precisava entregar uma cabeça do lado da esquerda, já que eles vão cortar algumas do lado da direita também para talvez agradar, assim, prestar contas para o Supremo Tribunal Federal. Mas disse que a gente tem informações. Ah, Juliana, né, de Brasília. Dalpiva que tem informações. Juliana Dalpiva ao vivo. Bem-vinda, Juliana. Boa noite, Ju. Boa noite, Chico. Saudade, Rodrigo, Demori. É uma semana bem complicada aqui em Brasília e acho que a gente nem esperava que o ano fosse fechar, né, com esse pacotão aí, esse panetone azedo e estragado. Mas eu, enfim, para acrescentar algumas coisas no que o Lula estava falando, porque desde muito cedo ele já vinha com uma apuração bastante redonda e densa sobre esse acordão, eu também ouvi falar do mesmo acordão, né? Um dos sintomas que eu quero pontuar sobre o tanto que esse acordão envolve o Supremo Tribunal Federal é só dar uma olhada no comportamento do Supremo com relação aos episódios de violência e agressão à imprensa e ao próprio deputado Glauber Braga ontem à noite. Não tem manifestação do Supremo Tribunal Federal até agora sobre as cenas que aconteceram na Câmara. Inclusive, até perguntei para saber, porque, enfim, eu sou diretora da Abrage, a gente também está acompanhando a situação por tudo que os profissionais de imprensa passaram lá hoje e vem passando nos últimos meses. É uma escalada de violência contra colegas jornalistas. Tem a situação do Guga, outras situações de outros colegas jornalistas nos últimos meses também. Então, o Supremo está calado perante as cenas violentas que aconteceram na Câmara dos Deputados de um projeto que está diretamente relacionado ao julgamento mais importante que o Supremo Tribunal fez este ano e um dos julgamentos mais importantes da história do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, e que diz respeito a muito desgaste que a Corte sofreu para justamente poder promover. Então, assim, esse é um dos sinais claros de que eles estão calados e observando, porque a parte, vamos dizer assim, mais política da corte está a par e sabia. E como o Lula veio explicando aqui antes, não é uma conversa, nem 2, nem 3, é uma coisa que vem se arrastando já nos últimos meses e que concretamente pegou também uma semana bastante complicada para o ministro Alexandre de Moraes e para o ministro Toffoli, em função dos episódios que envolvem outras questões, e já tem uma briga ali interna do ministro Fachin, que quer colocar um código de conduta e os demais não querem.
e vai ficando cada vez mais difícil para eles sustentarem. Então, assim, eu tenho a mesma apuração que o Lula em relação a quais ministros tiveram conversas, inclusive falei com algumas pessoas, alguns parlamentares que me contaram, enfim, pediram reserva, mas que me contaram sobre as conversas de parlamentares com Alexandre de Moraes, inclusive ontem, que há uma compreensão do seguinte, como é que o judiciário vê? Eles entendem que eles tinham que ceder, do ponto de vista da condição dos condenados do 8 de janeiro. Não da turma da trama golpista, mas do 8 de janeiro. Então, eles entendiam, já tinha um tempo, que tinha que ter algum tipo de negociação para fazer uma revisão criminal que permitisse a redução de algumas penas. Havia uma compreensão na corte sobre isso. Agora, o tanto que se estendeu com relação a abranger, inclusive o caso do Bolsonaro, entrou dentro desse pacote mais recente, de entender que tudo bem, deixa incluir até os condenados da trama golpista, mas nesse limite de reduzir a pena, derrubando a condenação dupla, né? Porque tinha o tempo de pena do crime de golpe de Estado e o tempo de pena do crime de abolição do Estado Democrático de Direito, que eles passaram ali na corte longas horas discutindo sobre como é um crime, como é o outro e por que tinha que condenar dos dois. Mas eles entendem que enfim, né, é o que houve, que o Congresso tem direito a legislar, e aí nesse sentido, ao derrubar a soma das duas penas, e deixar com que as pessoas sejam condenadas por apenas um dos tipos criminais, eles reduzem lá cerca de 6, 7 anos, na maioria dos que foram condenados pelos dois tipos. E no caso do Bolsonaro, que é a principal dúvida que as pessoas estão colocando para frente, reduz o total da pena do Bolsonaro de 27 para cerca de 20 anos. E aí, a progressão do regime fechado, que é o que o Bolsonaro está hoje, para um regime semiaberto, ela aconteceria antes, porque hoje ele teria que cumprir cerca de 7 anos em regime fechado. Com essa queda para cerca de 20 anos, aí varia um pouco o cálculo do quanto ele tem que cumprir fechado, em função do que o Bolsonaro fizer na prisão. Do tipo, vamos esperar, né, Delmore? O Bolsonaro vai ler alguns livros aí, a gente tem uma longa lista aqui para indicar, caso ele resolva virar, enfim, um leitor. Mas se ele ler os livros, se arrumarem um emprego para ele, à distância. Inclusive, essa foi uma conversa que eu tive aqui minutos antes de entrar. Eu acho que a gente precisa olhar ainda mais, de maneira mais complexa, tá? Mas só para fechar aqui, varia entre 4 e 2 anos o período de regime fechado, de acordo com o cálculo, em função de atividades que ele possa fazer, que possam beneficiar ele na progressão de pena. E isso vai valer para os demais também. Mas é difícil a gente fazer esse cálculo ainda, porque tem o Senado, mas vai depender da compreensão do juiz, da vara de execução penal, o que vai contar para fazer as reduções das penas. E isso vai valer para qualquer um dos presos. E é um pouco o argumento do Supremo. Eles não se sentem invadidos porque ainda assim vão decidir. Né, vão decidir no sentido de o quanto vai permitir virar 4 anos, 3 anos, 2 anos. Não é a Câmara derrubando tudo. E, sobretudo, também tem uma avaliação de que derrubar... Eu sei e eu concordo, inclusive com a matéria, enfim, o Kleber trouxe ali a fala que resume muito, né, tudo isso, por uma entrevista que ele fez com o Paulinho da Força, que é como se fosse uma anistia, porque na prática acaba virando, pela gravidade do crime, virar 2 anos de um regime fechado, mas eu tenho para dividir com vocês que os bolsonaristas não estão felizes. Opa! Com esse pacotão, tá? Eu conversei com alguns aqui hoje no final da tarde, não estão felizes, e aí, para a gente complexificar a conversa aqui com relação à candidatura do Flávio, por que ela vai se manter por mais algum tempo, e vocês sabem, eu mesma já falei algumas vezes que eu não consigo ver o Flávio disputar essa eleição, eu acho que é uma atitude kamikaze do ponto de vista político e criminal dele, pela pele própria, ele querer ir até o final, mas ele vai estender um pouquinho mais.
essa candidatura. Isso. Eles querem anistia ainda, eles querem ampliar o que eles conseguiram. Eles não estão felizes, tá? Eles não vão parar por aí, eles não vão se dar por vitoriosos e alegres e conseguimos reduzir a pena do Bolsonaro. Eles vão continuar. Porque a base bolsonarista quer mais, queria mais e vai exigir mais. Eu vou trazer aqui o Chico Pinheiro para conversa com a gente. Queria só trazer mais a gente falou aqui desse acordo, vários personagens, Chico. Teve mais um elemento hoje, né, que não é coincidência. O Gilmar Mendes voltou atrás naquela história de barrar, né, de dar aquela liminar para que só o PGR, o Procurador da República, pudesse pedir impeachment de ministro do Supremo. No meu entendimento, foi um gesto também que ele fez para, olha, vamos aliviar, se todo mundo está aliviando um pouco, eu também dou um passo atrás. Chico, como é que você vê essa operação que desde ontem a gente assistiu e o Luiz Costa Pinto e a Juliana Dalpiva trazem bastidores aqui para a gente também? Eu acho que nessa questão do PGR, né, houve talvez o Gilmar tenha colocado algo a mais para poder exatamente tirar depois, porque não faz sentido, né, todo esse poder na mão do Procurador-Geral da República. Ele que vai decidir se abre o processo de impeachment, se não abre. Não, então deixa isso aí, depois a gente tira. O que eu quero chamar a atenção, por falar em PGR, né, é que para mim essa questão não está pacificada. Quer dizer, tanto a limitação à liberdade de imprensa ontem, quanto a maneira como se conduziu o processo de cassação do Glauber, que está rolando, né? Está rolando agora. Está rolando agora. Isso tudo cabe ações na Procuradoria-Geral da República e para ser discutido pelo Supremo. E é preciso que a gente separe um pouco as coisas, embora as coisas estejam conectadas, né? Curioso, aponta-se desvios de conduta, questões morais que envolvem ministros do Supremo, como se isso fosse uma grande novidade. Não é, isso vem acontecendo há muito tempo, né? O ministro Gilmar mesmo faz seus eventos no exterior, patrocinados por empresas que têm causas no STF. A gente sabe de várias coisas. Agora, por que isso tudo aflora neste momento? Por que jornalistas que nunca se preocuparam com isso, de repente, começam a falar, olha aqui como é, que é exatamente para fechar o cerco de desgaste ao próprio Supremo. Você está falando dos contratos do... Tudo. Contratos do escritório da mulher do Alexandre Isso Moraes? já existia. As viagens do Toffoli? Isso já existia. Tudo isso existe. Né? Existe porque existe uma promiscuidade no andar de cima, né? De convivência até natural da elite econômica desse país, a elite política e os poderes. Eles conversam. Eles não conversam com o trabalhador, o Zé qualquer. Não, eles conversam entre eles. Eles vão a jantares, eles vão a recepções, vão a shows. Eles frequentam os mesmos ambientes. E os mesmos aviões, às vezes. Os mesmos aviões, às vezes. Né? Que você pode olhar e falar assim, bom, do ponto de vista estritamente legal, não há ilicitude nisso. Não é ilegal, não é ilícito. Mas deveria. Não, se deveria é outra história. Não há. Agora, e não havendo, não é? Por que isso é levantado exatamente agora? Por que isso não foi levantado antes? Porque ninguém sabia? Ora, sabia-se. Por quê? Porque agora cabe o desgaste moral do Supremo. Porque o Supremo tem sido um anteparo, gostemos ou não, do ministro A ou do ministro B, tem sido um anteparo. Imagina o prejuízo, né, que o ministro Flávio Dino dá quando começa a botar lupa e pegar essas emendas todas. E vai enfileirando gente que pode ser presa, mesmo que depois arranje uma dosimetria. Não é? Mas tudo isso incomoda, o Supremo incomoda. Como o próprio ministro Alexandre de Moraes incomodou muito. Então é hora de expô-los, de alguma maneira, para tumultuar o jogo. A primeira notícia que veio do Globo, do Léo Dias, né? Agora do Globo também é Malu Gaspar. Lauro Jardim. Lauro Jardim. O Léo Dias não. É porque é fofoca assim. Não, é o Lauro Jardim, a questão do ministro Toffoli. Né? As duas informações vieram do Globo. Vieram do Globo. Mas aí pode ser o trabalho... Pode ser... mas a gente tem que fazer uma leitura de jornalismo comparado e saber qual tem sido o comportamento de colegas mesmo, né? A Malu Gaspar escreveu um artigo no Globo essa semana, há uma semana, quando o ministro Gilmar falou de impeachment de ministro do Supremo, falou assim, o golpe de Gilmar. É o título do artigo dela, o golpe de Gilmar. Quer dizer,
há agora um movimento de gente, né, simpática, extrema-direita, vamos dizer assim, tentando desgastar o máximo. Que quanto mais confuso tiver o jogo, melhor para esses ratos que atuam à noite. Dormia a nossa pátria-mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Mas isso vem sendo há muito tempo. Agora, Chico, queria fazer uma pergunta para a Ju, mas eu acho muito bom a gente olhar por esse viés. Por outro lado, isso não aconteceria se o Supremo não tivesse virado um balcão de negócios. A gente não pode também... Sim, não estou dizendo que não. A responsabilidade por isso acontecer é de quem transforma o judiciário em caixa de banco. O acordo da esposa do Alexandre com o Banco Master é escandaloso. A gente não pode achar que isso é normal. Não e achar que isso não deve ser falado. O André Mendonça, meses atrás, saiu uma notícia também mostrando que o André Mendonça tem um instituto, chamado Instituto André Mendonça, que tem um contrato de 5 milhões de reais com prefeitura, tribunais de contas, para dar treinamento, não sei o que, não sei o que. O Gilmar Palusa, a gente cansou de falar aqui. Hoje de manhã no N1, Rodrigo, a gente mostrou uma notícia do Gilmar Mendes em contratos também, não lembro se era do Instituto ou da banca, de advocacia, não sei o quê, com outros entes, de 2017. 2017. Então, assim, me desculpe, não dá pra gente normalizar isso desse modo, né? Agora, só queria voltar pra Ju, porque é o seguinte. Ju, qual que é o papel, primeiro, da candidatura do Flávio nessa história, né? E se essa história caminhar como a gente possa imaginar que ela caminhe, que em determinado momento o Flávio retire essa candidatura pela questão de um acordo, pela questão de ter também um teto de vidro, que é um caso que você trabalhou muito, que é a questão das rachadinhas, que a Ju sempre gosta de lembrar. Esse caso não acabou. Algumas provas caíram, mas o caso segue aberto no Ministério Público do Rio de Janeiro. A Juliana já falou várias vezes sobre isso. Está lá, está parado, dormindo em berço esplêndido, não anda, né? Há anos. Primeiro, então, qual o papel do Flávio, Ju? E qual o papel do Eduardo nessa história toda? Porque também há uma disputa dentro da família. O Eduardo, eventualmente, não parece um cara que vai largar o osso e aceitar qualquer acordo, né, Ju? Como é que você acha que vai andar essa dança daqui para frente? E aí peço para a Juliana também amarrar a participação dela, porque depois a gente vai encaminhar aqui para outras questões. Vamos lá, Ju. O Flávio é o nome que talvez esteja ali reunindo mais pessoas da família Bolsonaro em torno da candidatura. Uma coisa que eu ouvi de algumas pessoas próximas a ele é que ele tem dito que ele não precisa convencer ninguém de que ele tem o apoio do Bolsonaro, né? Ele é filho, ele tem o sobrenome, ele construiu a carreira com o pai. Então, essa seria uma diferença grande dele para o Tarcísio. Para mim, ele anunciou no final de semana, sem rodeio algum, porque tudo se deu com uma grande surpresa aos demais, né? Quando o Flávio vem e se coloca candidato na sexta-feira, ele não tinha falado com o Valdemar, ele não tinha falado com o Ciro Nogueira, ele não tinha falado com a Michelle, ele não tinha falado com ninguém, ele foi lá, anunciou daquele jeito, assim, sem nenhum preparo, e pegou todo mundo de surpresa e desagradou todo mundo também, né? Derrubou a bolsa, fez todo aquele problema para o Centrão. Eu até na sexta-feira fiquei imaginando a situação das pessoas com as pesquisas na mão, dentro do PL, e dizendo, meu Deus do céu, entendeu? Assim, o que a gente vai fazer agora? É meio isso, assim, a situação do povo do PL. Agora, inclusive a madrasta também, a Michelle deu o chá de sumiço dela, porque não tá nada feliz com essa situação. Então, ele não agradou ninguém, mas para mim, e ele deixou isso claro na fala dele, inclusive, logo depois do anúncio, minha candidatura tem um preço. E é anistia. E por mais que realmente a derrubada das penas signifique quase uma anistia, essas pessoas passam praticamente impunes, vou perguntar a vocês acham que o Bolsonaro vai querer ficar sequer 2 anos na prisão? Claro. Vocês acham? Para casa É amanhã. óbvio que não. Para casa amanhã.
Ele quer ir para casa amanhã. E não é só isso. Ele quer a anistia mesmo. Ele quer a derrubada das penas como um todo. E mais, Quer ficar elegível. Quer vingança. Não, ele quer ficar elegível, mas ele quer vingança. Ele quer a cabeça do Alexandre de Moraes, que eles não conseguiram no plano Punhal Verde e Amarelo, de bandeja. Ele quer caçar o mandato do Alexandre de Moraes, ele quer caçar o mandato do Flávio Dino. Eles querem acabar com o Supremo Tribunal Federal. Não, é um pacote que não fica restrito a arrumar uma anistia, ou vocês acham que eles não vão ir atrás de cada um? É óbvio que é isso. E aí eles querem isso dentro de um novo governo. Se não vai ser com o Flávio, quem vai garantir que eles vão ter livre trânsito, do tipo, faço o que eu quero, não tenho que pedir autorização para ninguém? Eles olham para o governo do Tarcísio e não acham que o Tarcísio entregou tudo que eles querem, não. Eles acham que o Tarcísio, ao longo desses 4 anos, 3 anos, vamos entrar no 4º ano de governo, tal de reclamação, briga o tempo inteiro. Eles achavam que o Tarcísio tinha que ser, tipo assim, a rainha agora o rei da Inglaterra, ficar lá prestando sem prestar contas a ninguém, deixa o primeiro-ministro atuar e não faz nada. Caiu meu ponto aqui, gente. Só pegar. Enquanto a Juliana coloca o ponto. Eu só queria depois que ela fechasse o raciocínio do Eduardo, que o Eduardo para mim é uma incógnita. Se o Eduardo vai aceitar esse acordão, ele vai assinar embaixo disso, ele tá nos Estados Unidos. Não busqueis nexo ele tá ferrado, na família Bolsonaro. Não existe esse nexo. Não existe, mas Ju, você tá nos ouvindo? Volta. Voltou? Agora eu tô. Desculpa, Ju, não há nexo entre as famílias. A gente tava falando aqui, a minha dúvida é o Eduardo, por exemplo. Ele tá fora do país. Ele vai perder o mandato por falta, o que permite que ele volte na eleição, que ele fique elegível. O Eduardo é um cara, Ju, que, por exemplo, assinaria embaixo desse acordo de fazer uma dosimetria ele não volta, não. E tudo bem? Se ele voltar, ele pode ser preso. O Flávio tem ele controlado de certa maneira, Demore. Sobre o Eduardo, que eu não respondi a sua pergunta, o Flávio tem o Eduardo sob algum controle. Tanto é que ele foi visitar, tiveram um papinho, depois foram fazer um rolê lá em El Salvador, conhecer o Bukele, né? E toda a violência e perseguição do Bukele, para aprender como é que faz aqui, né? Basicamente foram lá fazer uma escolinha. Então, ele tem algum controle sobre o irmão, que é uma coisa que a Michelle não vai ter, uma coisa que o Tarcísio não vai ter. Eles se olham e acham que todo mundo tem que se curvar a eles, né? E obedecer cegamente. Agora, não se esqueça que o Eduardo vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, pela tentativa de obstrução de justiça do julgamento. E aí, não é que ele vai poder voltar a concorrer, não, que ele vai tomar essa condenação no ano que vem. E aí, quer dizer, né, até este momento em que nós estávamos falando que não tinha cordão do Congresso com o Essa governo, é a dúvida, né, Ju? Vai, será? Tinha esse cenário. Até agora tinha esse cenário de que esse julgamento iria acontecer. Ele, inclusive, já é réu nessa ação. Eu acho que, não sei se vai ser provavelmente não será tão rápido quanto os demais, né? O julgamento do Eduardo. Da trama golpista. O do Eduardo não será tão rápido quanto o da trama golpista, acho eu. Porque pela agenda que foi colocada, um julgamento super pesado que vai acontecer em fevereiro é dos assassinos da Marielle Franco, que também é na primeira turma. Então, assim, até março não tô vendo esse cenário. Agora, o Eduardo sabe que ele não pode pisar no Brasil, né, assim, o ano que vem. Não é como se ele vá poder disputar essa eleição à distância também, né? Como é que ele vai disputar essa eleição à distância? Claro. Eu acho que nesse cenário, o Eduardo vai ficar lá no exterior, kamikaze. E aí a gente pode esperar todo o pior possível, né? De uma interferência estrangeira. Já tem o Ramagem lá para isso também. De uma interferência estrangeira deles a favor do candidato deles, que nesse momento ainda é o Flávio. Só que a coisa vai andar. E o Flávio não é como se o Flávio vai melhorar nessas pesquisas, porque além de toda a ficha corrida ali que ele tem, e tem as coisas que ainda não vieram à tona, né? Eu só escutei os rumores, a hora que tiver precisão para poder falar,
a gente vai falar. Mas o problema do Flávio não é só o que ele fez na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O Flávio é como se ele tivesse parado quando ele chegou aqui em Brasília e não fez mais nada, né? Não é o caso, entendeu? O Flávio também é dado a muitas negociatas aqui em Brasília. E essas coisas vão começar a vir à tona, para além da rejeição que ele já tem, porque ao longo da investigação sobre a lavagem de dinheiro no gabinete dele, a rejeição dele era muito alta. E eles queriam colar, não, isso é coisa do Flávio, não é com o Jair, é o Flávio, quando na verdade era a família inteira. Então, essa rejeição o Flávio já tem. E ele não vai melhorar nessa pesquisa. Ele vai vender cada vez mais caro esse apoio ao Tarcísio, porque vai chegar uma hora em que os partidos do Centrão também vão chegar nele e vai se emparedar. Quer dizer, é melhor com o Tarcísio que a gente tem efetivamente alguma chance na eleição, ou a gente vai ficar empurrando essa candidatura do Flávio para vocês dividirem voto, sabe? E aí, quem sabe, realmente o presidente Lula ter chance de uma reeleição em primeiro turno. Esse é um cenário que os políticos profissionais do PL vão apresentar ao Flávio, mais cedo ou mais tarde. Perfeito. Queria então agradecer demais a participação da Juliana Dalpiva, também diretamente de Brasília com a gente, trazendo a avaliação, bastidor e análise, né, sobre essa operação que a gente assistiu nas últimas 48 horas. Ali teve o Hugo Mota como condutor, mas muitos outros personagens nos bastidores. Obrigado, Ju, pela sua participação. Obrigado, Ju. Tchau, Ju. Obrigada, gente. Até mais. Até mais. Tem uma informação, Rodrigo, de última hora que eu queria soltar para você e para o Chico, que é o seguinte, a Márcia Cunha me mandou aqui. A gente falou antes que uma manifestação do Flávio Dino que saiu na imprensa ajuda a corroborar a apuração do Lula, porque o Flávio Dino fez saber pela imprensa que, olha, sozinho, se eu ficar isolado no Supremo, eu não consigo tocar a história das das emendas. Já fez saber. E agora, uma matéria publicada no Estadão, plano de pôr freio no comportamento dos ministros isola Fachin. Aquele manual de conduta. Manual ético de conduta. Então, veja, o Dino e o Fachin já, de algum modo, já saem na imprensa, na esteira de tudo que a gente está vendo, os dois dizendo assim, ó, a gente está ficando isolado aqui. Ficando isolado. Está ficando isolado. Estão perdendo isso voo de sustentação. Quero chamar a atenção para isso. O Supremo Tribunal Federal, independente das críticas éticas que a gente possa fazer, o Supremo tem uma importância fundamental na democracia que vivemos no Brasil ainda. Não é? Quer dizer, foi o Supremo a barreira de contenção para o golpe. Só que o golpe é continuado. Os tempos modernos, a gente já viu isso, viu na Hungria, viu em El Salvador, né, viu na Polônia. O golpe é dado pelo legislativo, o golpe é dado usando o arcabouço legal, as leis, as instituições. Nós estamos sob golpe. O Brasil está sofrendo golpe. E nós, progressistas, democratas, não podemos ficar aqui de braço cruzado, fazendo análise simplesmente, né, e torcendo para que ganhe esse ou aquele lado. Nós temos que nos mobilizar. A única coisa que mete medo nesse pessoal, e nós vimos isso recentemente, né, na PEC da bandidagem, é gente na rua. Domingo, 14h, no Brasil inteiro, gente, mas muita gente na rua, porque os políticos tremem diante disso. E listas de nomes de ratazanas do parlamento, sabe? Para que essas pessoas não sejam eleitas. Esse presidente da Câmara, por exemplo, ele tem que ser derrotado na Paraíba. Ele tem que perder o mandato, mas não vai perder o mandato porque foi cassado. Porque tem que perder a eleição, no voto, como Alcolumbre, como outros. A gente tem que fazer lista disso. A gente tem que fazer circular. A gente precisa ir para a rua e não ficar esperando simplesmente que isso vá cair, né, de uma decisão do Supremo. Outra coisa, como eu falei que o Supremo teve uma importância e tem uma importância, né? Os ministros têm um nome próprio, ainda que a questão ética esteja, eles têm um nome a zelar. Você acha que depois de todo esse trabalho, o ministro Alexandre de Moraes, né, quer ver tudo acabar em pizza e o trabalho dele todo foi em vão? Né? Ele agora é personalidade mundial, né? Ele quer ver isso acabar assim? Meu trabalho foi todo em vão? O Procurador-Geral da República, o trabalho todo que esse pessoal teve para fazer algo inédito na história do país, que é botar esses milicos e esses poderosos condenados, eles vão querer assistir isso? Não vão. Então é preciso que a gente reforce esses pontos, que são pontos positivos para a democracia, tentemos encontrar, né,
contenção para abusos e para desvios éticos, mas que a gente não perca esse foco e a gente vá para a rua. Vá para a rua, porque a rua faz essa galera tremer. Isso é fundamental nesse momento. E só para, assim, completar É domingo, 2 da tarde. Domingo, aqui 2 da tarde. Na Paulista, no Rio de Janeiro, não sei se é na Candelária, ou se é não sei. Mas em todas as capitais brasileiras vai haver uma manifestação. Tem que ser maior do que aquela da PEC da bandidagem. Viu? Não, perfeito. Agora eu fico me perguntando, só para assim, também fazer uma avaliação final aqui, o Supremo participou desse acordo, e tudo leva a crer que participou, usando a expressão do Bolsonaro, não teria dado uma fraquejada? Porque é isso, a base mais radicalizada do bolsonarismo não fica contente só com essa redução de pena, vai querer mais. Não, ele já falou que ele quer o Bolsonaro candidato. E o Alexandre de Moraes dando essa fraquejada, aceitando isso, o Supremo não falou nada até agora. Não vai passar o sinal de fraqueza pela primeira vez, porque até agora o Alexandre de Moraes estava, sempre que era pressionado, dobrava e mostrava que não se... Peitou até o Trump, cara. Peitou o tempo todo. Agora, aceitando esse acordo, será que pro lado da extrema-direita eles não vão passar um sinal? Então, é só pressionar, vamos buscar mais coisas, vamos para cima deles, vão entregar tudo. Eu acho que o Supremo pode entrar num momento complicado, inclusive essas divisões internas que o Demori chama atenção. O Dino vai ficar isolado e vai ter que carregar sozinho essa bandeira de questionar as emendas, e o Fachin vai carregar sozinho essa bandeira de botar alguma regra, porque ministro não pode tudo, tem que ter alguma regra, né, no exercício dos... não é dos mandatos, né? Enfim, é mandato também, mas no exercício da sua atividade judiciária. Então, o Supremo Tribunal Federal, que até agora teve esse papel, vai continuar tendo? Porque você falou, é golpe continuado, o Supremo foi a contenção. Olha, será que ele vai continuar sendo a contenção? Rodrigo, tem algo muito sério. Isso que nós estamos vendo, que é um golpe hoje, foi um momento, ontem e hoje, um momento crítico de golpe. Sim. Esse golpe, gente, é só o começo. É só o começo. Esse ano de 2026 vai ser todo assim. Vai ser. Inclusive, com as Big Techs. Vocês não viram a Meta derrubando... várias contas hoje. Várias contas, né, derrubando contas. Vai ser jogo pesado. Pesadíssimo. Jogo dos Estados Unidos, do Departamento de Estado. Vai ser jogo interno pesado. Vai ser muita fake news. Mas nós precisamos nos reforçar. Em entidades, em grupos, em comunidades. E peitar essa turma. Rodrigo, Perfeito. você tem que encerrar. Eu só queria fazer uma fala final. Perfeito. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou, primeiro. Agradecer o Lula Costa Pinto, que trouxe essa apuração brilhante, que ninguém está mostrando isso na imprensa. Ajuda ao Piva também. Convidar as pessoas para irem para o iclnoticias.com.br para ler, para entender o que aconteceu. E fazer uma fala final. Eu acho importante o seguinte, Rodrigo. A gente escuta muitas vezes a gente lê as coisas por aí, de pessoas que são oportunistas e dizem o seguinte, mas antigamente vocês criticavam o Alexandre de Moraes e hoje vocês falam bem dele. Mas então antes falavam bem do Alexandre de Moraes, agora... Gente, a gente não tem que ter compromisso com pessoas. A gente tem que ter compromisso com valores. E como jornalistas, compromisso com fatos. Eu não sou casado com o Alexandre de Moraes. Não sou da família do Alexandre de Moraes, não participo das festas dele, não sou amigo dele. E nem do escritório de direito. E nem que fosse, não, teria mas que se eu fosse, eventualmente, um amigo meu, muito amigo, um irmão meu que comete alguma coisa, eventualmente, e vai preso, não sei o quê, eu vou lá levar comida e cigarro na cadeia, entendeu? Agora, fora isso, eu não tenho obrigação de ter um tipo de coerência de sempre falar bem do ministro tal, sempre falar mal do ministro tal. Não é assim que funciona. Quando a esquerda batia no Alexandre de Moraes, é porque ele atuava em processos de repressão, por exemplo, e que mudou de ideia depois, contra a pessoa que está fumando maconha. E mudou de ideia. Esse ano fez um brilhante discurso no Supremo, falando que mudou de ideia. Lembra da foto dele cortando pé de maconha e tal? A esquerda falava sim, porque a esquerda não está falando mal do senhor Alexandre. Ela está falando do trabalho que ele faz de apoiar a guerra às drogas no momento da carreira. Quando ele se torna uma pessoa importante no processo do golpe, quem é um democrata tinha obrigação de apoiar Alexandre de Moraes. Agora, para fechar o seguinte... Quando ele se torna digno de crítica, você tem que criticar. Vai criticar de novo. Mas você não pode jogar fora com a crítica dele. Exatamente. A importância e a importância que ele continua tendo e pode ter. Sim. Agora, Chico... Porque senão você desgasta tudo. O preço do Alexandre de Moraes defender a democracia não pode ser o escritório da mulher levar milhões e milhões do Banco Master. Me desculpa, isso é inadmissível. Tem uma saída para isso. O Supremo tem uma saída para isso, uma saída própria.
Fachin. É. O Fachin quer fazer um código de ética, os ministros precisam apoiar o Fachin, fazer o código de ética, e ministros têm que parar de dar palestra para banco, tem que parar de se reunir a portas fechadas com pessoas que não se reúnem lá com o pessoal que precisa fazer demarcação de terra quilombola. Se reúne só com quem tem dinheiro. O ministro tem que parar de ficar voando com advogado, de pessoa que tem interesse lá dentro do Supremo. O ministro tem que parar de ficar montando instituto e fazer contrato com um órgão público, que é o caso do André Mendonça, que a gente mostrou hoje de manhã aqui. Isso não pode continuar, porque o Supremo se fragiliza sozinho. O Supremo não precisa da nossa crítica para se fragilizar. A gente não está inventando esses contratos. Se os contratos não existissem, as críticas não existiriam. Eles já existiam. Agora, por quê? Essa é uma E pergunta esses importante. contratos... Por que vazaram agora? Por que eles não apareciam antes? Faz parte dessa operação, Porque Chico. agora faz parte de todo o pacote do golpe, né, de destruir pontos que incomodam os golpistas. E o Supremo incomoda. Mas acho que mais do que do golpe, Chico, desculpa, eu acho que faz parte dessa operação de enfraquecer o Supremo para que ele aceite o acordo, para que o Bolsonaro baixe a bola e entregue os votos para a candidatura que interessa ao mercado, Claro, e aos comandantes Mas da aí você mídia tem do um Brasil. problema. Tem um Esse problema. é aí que nós chegamos. Mas aí você tem um problema, que é o seguinte: os bolsonaros, eles não concordam com absolutamente ninguém no poder, a não ser alguém do sangue Bolsonaro. Essa é uma ponta solta. Aliás, nesse eu acho acordo. que essa coisa, inclusive, saiu antes, essa candidatura do Flávio, porque a Michele cresceu muito de repente. E aí ia ser E aí, ela. opa, segura essa mulher. A mulher não pode subir assim, quanto mais, né, que não é nosso sangue, né? Então segura essa mulher. Então é o seguinte, eles querem eles não confiam em Tarcísio, não confiam em Ratinho, eles não merecem confiança. o sócio já falou ontem que eles não estão contentes com e vão Não, eles buscar querem anistia, anistia. não vão conseguir. É Eles isso. não vão conseguir. Pessoal, eu queria só lembrar aqui, estão faltando só 4 dias, né, para a turma 2026 da pós Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. É a segunda turma, né? A gente já teve uma primeira dessa pós-graduação e no domingo acontece o lançamento dessa pós-graduação, domingo, dia 14, às 8 horas da noite. A primeira turma foi um sucesso, mais de 5 mil alunos, né, estudantes de todas as idades e cantos do país encontraram aqui no ICL uma comunidade de troca e de conexões genuínas. Você agora pode fazer parte disso também. Olha aí na tela alguns dos professores que estarão na pós-graduação Sociedade, Política e História. A gente tem aí o Castro Rocha, o Lindener Palheta, a Marilena Chauí, Gessé Souza, o Muniz Sodré, o professor Renato Zanini Ribeiro, Ladislau Doubor, enfim, uma turma fortíssima sob condução do Eduardo Moreira, que lança no domingo, dia 14/12, às 8 horas da noite, essa pós-graduação, né, Demore? Eu faço o convite aqui para que você se inscreva, participe desse lançamento e, com certeza, conhecendo melhor o que é a pós-graduação, você vai querer também tomar parte e fazer o curso completo. Em icln2.com.br, icln2.com.br, você faz a inscrição e ajuda enfim, você se ajuda a entender melhor também o que acontece no Brasil. Nós estamos falando, né, desse acordão, né? Para entender o Brasil, a gente precisa estudar um pouco também o que muita gente importante já pensou sobre isso tudo. Queria agradecer demais a participação do Chico, do Demore. Eu vim para cá porque eu estava em casa, Sem luz. tentando acompanhar a live, não tem luz. Não tem Gente, internet. Tem 2 milhões de pessoas. casas A minha casa está sem luz até sem agora. luz em São Paulo, sem internet. Eu estou sabendo. Nem as operadoras de internet. E eu vou te falar, isso é possível, não vou dizer que não é teoria da conspiração, né? Mas, de repente, para você tumultuar também as Foi um dia comunicações, tumultuado. no momento em que você está articulando, é bom ficar de olho. Esses canalhas fazem qualquer negócio para tirar a gente de comunicação. Eu saí de casa e falei, vou para o CL. Mas fez Que muito lá a bem, gente Chico. fala. Obrigado pela tua presença, pela tua participação, Demore, e todos que nos acompanhando. O ICL Notícias Especial fica por aqui a partir de 7 horas da manhã, amanhã cedinho, né? Fábio Panunzio, toda a nossa equipe, depois o N1 e toda a nossa programação. Valeu, gente, até amanhã. Tchau. Pessoal, a pós-graduação Repensando o Brasil, que foi a pós de maior sucesso no nosso país em 2025, agora vai ganhar a turma de 2026 e você pode participar. Mais de 5 mil pessoas participaram desse primeiro ano. Estudaram com intelectuais como Marilena Chauí, Renato Zanini Ribeiro, Muniz Sodré, comigo mesmo e muitos outros. No dia 14 de dezembro, um domingo, às 8 horas da noite, vamos fazer o lançamento oficial da turma de 2026. Uma chance especial de você saber tudo sobre o curso e garantir condições especiais. Então espero você para fazer sua matrícula no curso de pós-graduação do ICL.